todos muito bem-vindos, viu? Boa tarde, um prazer enorme ter aqui, boa noite já, né? Um prazer enorme tê-los conosco em mais Sim. um capítulo desse projeto. Digo-se, são um capítulo feito por muitas mãos em vários momentos. E hoje estamos recebendo a professora Melise. A professora Melise é uma grande amiga nossa. E eu digo que é uma das grandes pesquisadoras dessa nova geração, né? Uma pesquisadora de mão cheia, a Ai, que qualidade exagerado. ímpar que você tem. E vocês que querem também, alguns amigos nossos que estão entrando agora, que querem também saber um pouco de pesquisa científica, enche o direct dela, pode encher de mensagem perguntando, que ela vai responder para vocês. Sigam a nossa amiga, que ela tem o maior prazer em falar de pesquisa científica, em falar de Realmente. turismo. Pesquisa Pode mandar que ela quantitativa aplicada ao turismo. pesquisa quantitativa, então, por favor, né? Hoje vamos Uhum. falar sobre destinos, sobre a gestão da imagem do destino, mas não há dúvida que ela tem muito a contribuir conosco. Então, professora, boa noite novamente, seja muito Boa bem-vinda, muito grato noite. por tê-la aqui. Tenho certeza que sempre você contribui conosco, né? Sempre o intuito foi contribuir, mas muito esclarecedor sempre quando trabalhar, sempre é importante, Uhum. né? Ter esses seus conhecimentos, e conhecimento no turismo é para isso, é para ser compartilhado. E esse compartilhamento é que nós queremos fazer o tempo todo. Sim. Então, esse canal hoje que nós estamos aqui, principalmente nessas nossas lives, é para isso, é para compartilhar conhecimento, conhecimento de qualidade, que nós possamos fazer uma aproximação entre esse mercado e a academia, com questões muito mais aplicadas. E creio que você vai falar muito isso hoje, essa aplicação que pode ser utilizada para os gestores, para os destinos, para as Uhum. cidades, entender muito mais sobre as suas cidades. Então, seja muito bem-vinda, muito obrigado, viu, por tê-la aqui. Tá? Faz essas boas-vindas, professor. Então, boa noite, Cálidon, boa noite a todos. Cálidon, quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, te parabenizar por essa iniciativa das lives, né? Eu tenho acompanhado, não consigo às vezes assistir todas, mas as que eu consigo dentro do horário eu tenho visto. E visto que tu estás divulgando bastante o trabalho dos colegas que não têm tanto conhecimento, não são tão conhecidos na área, né? Então, são os recém-doutores, são os profissionais que estão formados há pouco tempo, né? E que precisam dessa oportunidade, às vezes, para mostrar o que vem sendo pesquisado, o que eles estão trabalhando. E agradeço a oportunidade novamente de estar aqui. Parabéns pela iniciativa. Ah, obrigado. E a intenção mesmo é essa, né? Pegar principalmente profissionais novos, né, no mercado, novos doutores, Uhum. e profissionais que também têm uma atuação muito forte, só que às vezes não são tão conhecidos. Talvez Sim. muitas pessoas já usaram, já citaram você, já usaram como referência, talvez não conhecia a própria profissional. E quem não conhece ainda a Melise é uma, como eu falei, uma das grandes pesquisadoras desse novo cenário do turismo que nós temos. Eu digo que de fato é uma pesquisadora de mão cheia. Quem conhece sabe do seu grande trabalho, sabe da sua dedicação, do seu empenho em fazer as pesquisas, os seus cuidados nas pesquisas, né? A professora, ela é turismóloga, né? Ela é bacharel em turismo pela UFPEL, Universidade Federal de Pelotas. Ela é mestre e doutora em turismo e hotelaria pelo PPGTH, que é o Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hotelaria da Univale. A professora tem grande experiência, não somente na docência hoje, mas principalmente no que diz respeito à elaboração de pesquisas, tem grandes trabalhos publicados, nacional e internacionalmente, com premiações. Falará um pouquinho mais tarde sobre uma premiação em especial. Ela é hoje professora adjunta, né, da Universidade Federal do Paraná, atuando no departamento de turismo, tanto na graduação como no mestrado. Fez o seu estágio doutoral, né, numa das maiores universidades de pesquisa quantitativa do mundo, na Universidade de Modu, que fica em Viena, na Áustria. Né, faz parte de É, dois Modu grandes grupos de University Vienna. pesquisa. É, faz parte de umas grandes universidades, dois grupos de pesquisa que são também importantes no Brasil, que é o Plaget, né, que é o da Sim. Univale, que é Planejamento e Gestão de Espaços Turísticos, e do TMC, que trabalha turismo, marketing e competitividade, da Universidade Federal do Paraná. Então, assim, é um Uhum. currículo que tem muito mais, claro que tem muita coisa ainda que a gente não fala nesse momento, porque eu vou deixar que você fale para nós. Eu quero, professora, que a senhora conte um pouquinho a sua história para nós, né? Contar um pouquinho, de Trajetória. fato, assim, essa história, essa trajetória, como é que chega no turismo, para conhecer um pouquinho também o profissional. Daqui a pouco a gente entra nesse assunto tão importante e tão agradável que vai ser hoje. Mas Tá quer contar para a certo. gente um pouquinho a sua trajetória? Claro, com certeza. Bom, eu sou natural, então, de São José do Norte, no Rio Grande do Sul. Gaúcha, né? O sotaque ainda está um pouco carregado. Mas fiz, então, a graduação na Universidade Federal de Pelotas. Atuei durante a graduação trabalhei em hotel, trabalhei em agência de viagem.
trabalhei com eventos também, né? Acabei trabalhando um pouco em cada área até descobrir que eu realmente queria seguir a docência, né? E foi no último semestre, quando eu comecei a trabalhar com trabalho de conclusão de curso e me envolvi em alguns projetos de pesquisa na época, né? Bolsas de iniciação científica, que eu comecei a perceber que eu gostava e queria seguir à frente, então, trabalhando com a docência. Aí terminei a graduação e fiz a seleção para o mestrado em Turismo e Hotelaria na Univale, em Balneário Camboriú. Aí comecei o mestrado, acho que 6 meses depois que eu terminei a graduação, e me encontrei, gostei, assim, foi um desafio, né, porque naquele momento sair do Rio Grande do Sul e ir para Santa Catarina era uma grande mudança, né, mudar de um estado naquele momento era um desafio, e deu certo, assim, eu comecei a me engajar cada vez mais nos projetos de pesquisa, né, agradeço muito aos pesquisadores, professores do Plaget, da Univale, em que eu me encontrei, de certa forma, com pesquisa de planejamento e gestão de destino turístico, e aí, então, concluí o mestrado. No final da conclusão do mestrado, eu passei no concurso para docente na Universidade Federal do Rio Grande, o campus de Santa Vitória do Palmar, que é o campus que me acolheu, que me ensinou realmente a trabalhar como professora, né? Aprendi muito e devo muito à Universidade Federal do Rio Grande por tudo. E trabalhei lá por 6 anos, tá? E agora, este ano, surgiu a oportunidade, então, de eu vir para a Universidade Federal do Paraná para trabalhar principalmente na graduação, mas também no programa de pós-graduação em turismo, aqui da Universidade Federal do Paraná. E comecei aqui este ano, a partir de janeiro, né? É um novo desafio, uma nova experiência, um outro estado. Mas estou bem feliz, assim, apesar das mudanças, né? Com todas as oportunidades e desafios que eu estou vendo com as oportunidades daqui. O melhor comentário, professora, hoje, quando eu comparei o seu currículo, foi da Renata Paulo, né, que é de Santarém, que ela fala assim, ela começou com 9 anos de idade e já atua no turismo, Ah, com tanta não sou experiência, tão novinha assim. com tanta coisa que já fez, né, que tem de começou com 9 anos. Professora, então vamos começar o nosso assunto, né, adentrar nesse assunto tão agradável, tão Sim. gostoso, que ela tem tanta experiência nele, e projetos incríveis nele, que é a questão da gestão da imagem dos destinos turísticos. Ao pensar inicialmente, na sua própria introdução, para o falar desse tema, como é que a senhora consegue ver ele, né? A questão desse marketing, do consumidor, da gestão. Como a senhora quer começar a falar dele? De que forma a senhora quer falar hoje para a gente sobre ele? Fique à vontade Bom, para essa introdução. tá certo. Então, a gestão da imagem dos destinos turísticos é algo que eu trabalho já há bastante tempo. Comecei desde a graduação a pesquisar sobre isso, né? Desenvolvi algumas pesquisas no próprio município, né, que eu sou natural, de São José do Norte, lá no início. E depois fui avançando, pesquisando em outros lugares. Mas o importante destacar é que a imagem de destino aqui tratada nessa live vai ser na vertente do marketing, né? Vai ser pensada a imagem de marca, a imagem voltada para a pesquisa de marketing mesmo, para a gente entender os diferentes segmentos do mercado e assim poder ajudar o gestor a compreender o comportamento do consumidor turista, para assim definir a sua estratégia de gestão para divulgar, vender as suas imagens, seu produto turístico baseado através da imagem de destino, tá? Durante o doutorado, eu acabei focando mais em trabalhar a imagem dos destinos turísticos costeiros, né? E vou falar muito ao longo da live hoje do que a gente resultou desse trabalho. Mas já pesquisei também alguns outros destinos, mas a especialidade mesmo é trabalhar com destino litorâneo, destino costeiro. Tá? Que legal. E me diz, eu só quero deixar um abraço também aqui da Rita Michelone, que ela fala que acompanha a sua trajetória desde Sim, a muito Rita é uma cedo, querida, um sucesso. abraço, Rita, sempre E a bom. Rita, Trabalhamos juntas em Rio Grande. Também a Rita me é, ensinou muito, quando eu saí da graduação, me acolheu bastante para me ajudar aí a seguir essa carreira de pesquisadora. Obrigada, não, Rita. a Rita é maravilhosa, ela é vice-presidente da BB Nacional, inclusive está nos devendo, que ela também já para ter nos dado, né, nessa live, estar conosco, deixei uma mensagem para ela, mas ela virá conosco também compartilhar essa Sim. experiência, tanto no mercado e principalmente que a BB Tour vem construindo também no Brasil. Então, voltando para a imagem, quando a gente pensa, qual a importância para o destino? É isso que a gente pensa, então, dessa imagem para o desenvolvimento desse destino. A importância
de entender, de conhecer, e qual a importância dela para que esse desenvolvimento de fato ocorra? Então, hoje a gente vê que as pesquisas sobre imagem de destino elas vêm sendo desenvolvidas e têm tido atenção tanto dos pesquisadores acadêmicos quanto dos profissionais do turismo no mercado, né? Mas é importante a gente pensar que precisamos divulgar a imagem do destino, compreender como se faz, se monta um produto turístico baseado nas experiências daquele consumidor, no que ele vai ter satisfação em visitar, em conhecer aquele lugar, quais são as características, os atributos que a gente chama, né, que vão chamar mais atenção. E é importante avaliar a imagem do destino para prever esse comportamento de consumo futuro. E nesse momento em que nós estamos, né, no momento de pandemia, em que os destinos turísticos precisam começar a se reinventar, nada mais eficaz do que investir em pesquisa de marketing, investir em avaliação, mensuração de imagem de destino turístico, para compreender o que os turistas buscam, o que eles querem encontrar nas suas próximas experiências de viagem. Então, eu acho que a imagem hoje ela faz total sentido, né, ser pesquisada em qualquer destino turístico, assim como a gente vê as pesquisas de demanda turística que são feitas anualmente pelas secretarias de turismo, né, dos estados, dos municípios. Caberia dizer que é importante inserir as pesquisas de marketing, as pesquisas voltadas para a gestão da imagem de destino, como uma ferramenta também de grande eficácia para receber ou criar uma maior atratividade para esses destinos turísticos. E aí, quando a gente pensa bem nesse destino de relação à sua imagem, que é importante para o desenvolvimento, há uma questão da competitividade muito evidente também entre os destinos e principalmente uma competitividade que você possa mostrar o seu destino através da sua imagem. E aí sim você tem um processo de desenvolvimento. Como é que você vê, Melissa, a questão dessa competitividade voltada a esse destino, principalmente a sua imagem? Como é que você Sim. percebe isso? Na verdade, os destinos, eles competem muito entre si, né, para ver quem vai ser mais atrativo, quem consegue se posicionar no mercado de uma forma mais atrativa, né? Então, essa competitividade entre os destinos turísticos, de certa forma, ela é recorrente e ela só faz avançar no sentido de que os destinos precisam buscar estratégias cada vez mais eficazes para se distinguir uns dos outros. Então, se nós temos muitos destinos litorâneos, né, costeiros aqui no Brasil, qual é a diferença de um destino no Nordeste para um destino no Sul? A gente sabe que tem muita diferença na questão natural, da paisagem natural, mas tem diversos outros atributos que podem ser avaliados e ser mais valorizados pelos gestores do que só os recursos naturais. Então, se posicionar no mercado vai fazer com que o destino se torne mais competitivo frente aos outros. E usar essas estratégias de posicionamento é usar as ferramentas também da avaliação de imagem dos destinos. É porque quando a gente pensa na imagem, desse consumo, né, que se tem para a própria competitividade, o turista ele é uma parte muito, é a parte principal dele, que ele entende que essa imagem, né, essa imagem o atrai. E aí entra alguns cenários que a gente começa a muito ver, Melise, que é muita questão de as pessoas viajam hoje e tiram né, aquela famosa selfie para postar, porque ali sim é uma imagem que ela quer dizer que ela está naquele lugar, porque aquele lugar passa uma imagem agradável para as pessoas. É a Uhum. competitividade fez com que aquele destino pudesse muito mais ser reconhecido. Então, pensando talvez nisso, há uma mudança uma mudança, não mudança de hábito, mas a questão assim desses valores, que a gente chama de valores motivacionais, né, da própria viagem. Tem uma imagem projetada para que esse turista ele queira muito mais estar nesses lugares? Como é que tu consegue perceber? Com Como certeza, consegue... Calidon. Até é importante, né, pelo que tu falaste da questão da gente usar muito a imagem dos turistas. Hoje tem essa diferença nas pesquisas de imagem entre imagem percebida e a imagem projetada. Na imagem projetada é bem o que eu trabalho, né, o que eu busco aqui é trazer ferramentas para os gestores públicos, gestores privados, projetarem as suas imagens de destino frente aos seus concorrentes, mas também tem as imagens percebidas pelos turistas, que normalmente são quando eles avaliam, fazem essa mensuração da imagem, né? Avaliam de forma mais sentimental, até diria, porque hoje eles usam diversas ferramentas como o Instagram, Facebook e outras plataformas para divulgar essas imagens. E a gente acaba usando isso também
como um intuito para projetar a imagem para o gestor, né? Então, de certa forma, a imagem percebida e a projetada, elas estão conectadas, tá? Para desenvolver uma nova imagem, uma nova forma de compreender esse destino. O que é interessante é o que a gente pensa sempre, né, quando a pessoa tira uma selfie, e a gente diz, será que aquela satisfação é uma satisfação tão intrínseca, porque as pessoas deram curtida e ela conseguiu também realizar algo. Porque uma colega nossa comentou agora que é um sentimento é a materialização de fato dessa própria viagem, né? Quando você está lá e Sim. começa a projetar aonde você estava, essa projeção que você trabalha, que você fala muito bem, desse novo turista, talvez seja uma mudança até também de novos hábitos, porque uma colega nossa vinha falando, nós fizemos uma live há um tempo atrás, há uns dias atrás, ele dizia assim, cara, eu não consigo acreditar ainda que a viagem virtual vai substituir alguma vez, ou de qualquer forma, essa questão dessa imagem de você estar de fato no local. Porque ninguém vai tirar uma selfie, né, colocando apenas ali para que as pessoas compartilhem aquilo. Você vai tirar uma selfie do lugar que você está, aonde você está. E aí a gente começa a pensar, será que há uma mudança de hábito, talvez, desse novo hábito da demanda? Há novos hábitos perceptível isso relacionado a essa imagem? Porque o gestor ele toma decisão com base em quê? Com base em dados, que esses dados digam assim, olha, a pessoa está vindo para cá porque sua praia é belíssima, né? Você tem restaurantes maravilhosos, você tem hotéis maravilhosos, toda a atratividade dela é incrível. Então, essa mudança de hábitos, você consegue perceber isso no início assim? Como é que está ocorrendo isso, do seu ponto de vista relacionado a essa imagem do destino? Com certeza, Calidon, é o que nós comentamos ali, né? De aumentar essa concorrência entre os destinos precisarem se posicionar de uma forma mais eficaz, é preciso compreender esses novos hábitos da demanda. Então, as demandas turísticas, elas estão sempre requisitando, tendo novos hábitos de consumo, e ao entender esse hábito de consumo, ou seja, entender essa imagem percebida, o que eles estão querendo e avaliando, é uma maneira do gestor projetar uma imagem diretamente focada para aquele interesse que ele tem, né? E como tu falaste antes ali sobre os valores motivacionais, é importante às vezes a gente ligar isso de compreender não só o que a pessoa postou imediatamente, mas o valor motivacional por trás daquela imagem que faz com que ele poste aquela imagem. Às vezes, um exemplo prático, postou porque quer status com relação àquele lugar que está divulgando, ou postou porque transmitiu um lugar de paz, de escape da rotina. Então, esse subentendido da imagem vai fazer com que o gestor entenda por que aquele turista visita ou escolhe aquele destino turístico. E com isso a gente tem uma questão também da fidelização do comportamento, a fidelização do cliente, do consumidor, para que ele, assim como retorne a esse destino, ele volte a propagar cada vez mais, comunique de uma forma positiva essa visita feita no destino. Elise, daqui a pouco eu vou colocar alguns colegas, algumas perguntas que nossos amigos estão mandando. Gente, podem enviar essas perguntas, tá? Eu vou tentar ler o máximo possível. E o que eu não consegui ler, eu já falei para vocês, fique à vontade de colocar no meu direct, mas no direct da professora Melise, enche o direct dela, pergunte mesmo para ela, siga, eu tenho o maior prazer em responder e conversar com vocês. Vou ser bem direto com uma questão que eu sempre fico pensando, Melise, de não essa mudança somente de hábito nessa imagem do destino, é a construção que a imagem é feita, né? No marketing, a gente pensa em duas formas de construção da imagem. Por exemplo, a imagem que é aquela que eu passo, que eu quero passar, e aquela imagem que de fato eu sou. Né? Você vê que geralmente chega no hotel, você vê aqueles ângulos, né, incríveis de hotéis, né, aqueles negócios maravilhosos. Quando você chega lá, é completamente diferente do que você via. Ou seja, o ângulo daquela projeção que é feita, aquela construção que é feita, é uma construção que talvez seja muito melhor, a projeção dela, do que a própria imagem que de fato a cidade é. E aí a gente começa a perceber que os destinos estão se colocando no momento que eles não podem mais fazer isso. Eles têm que, de fato, projetar o que eles realmente são. Senão, existe aí tantas plataformas, TripAdvisor e tantas outras, que os comentários são reais. Então, as pessoas, elas, de fato, avaliam aqueles destinos. Então, essa construção dessa imagem, ela é um processo isolado? Ela funciona como um processo isolado? Hoje, ela tem que ser um processo muito maior. Como é que você consegue ver, Melise, isso? Pois é. Não estava contando com uma vem participação assim... aqui. Esse processo Desce.
conte só o que é aí para todo mundo que É são o meu gatinho Félix, ele quer participar da live. ele é parceiro, Félix. É, daqui a pouco ele tá mexendo no celular. Bom, mas então, Calidon, a formação da imagem não é um processo isolado, tá? É como a gente vinha comentando, precisa pensar que existem antecedentes diretos para formar essa imagem, como eu falei, dos valores motivacionais, da motivação para a viagem, valores intrínsecos que vão influenciar em como eu vou escolher aquele destino e se eu vou escolher voltar ou fazer uma propaganda positiva daquele destino. Então, hoje em dia, os destinos não podem mais divulgar uma imagem para atrair e chegar no lugar e não conseguir contemplar aquilo que foi divulgado, né? Então, aqueles que ainda fazem isso, a tendência é receber mensagens, avaliações negativas no TripAdvisor ou em outras ferramentas de avaliação e propagar uma imagem inversa, uma imagem negativa, né? Que é muito pior do que se for avaliado de uma forma positiva, né? Então, perceber esses antecedentes, tanto da percepção da qualidade dos valores motivacionais e da satisfação real no destino, vai fazer com que o comportamento do turista seja positivo posterior à viagem e que ele possa divulgar de uma forma mais positiva e de grande influência, né, para que ele possa propagar essa imagem e fazer com que as pessoas queiram retornar e saiam felizes com aquilo que estão buscando, consumindo nos lugares, né? Então, hoje a gente lida muito mais com experiências, as pessoas querem ter experiências memoráveis, experiências satisfatórias, e a imagem ela é o primeiro passo para isso. A pessoa usa, como a gente não consegue fazer um pré-teste do produto turístico, a gente precisa olhar a imagem e dizer, olha, eu gostei desse lugar, eu vou escolher esse destino. E a partir desse primeiro processo de compreensão da imagem, do imaginário lá para escolher esse destino, é que vai desencadear todo o restante do processo, que é a formação da imagem, a satisfação, o comportamento durante a viagem e o comportamento pós-compra, que vai fazer ela querer divulgar ou não o que é a experiência que ela teve. A gente consegue até perceber que quando você fala dessa, que realmente não é feito somente daquela imagem, ou ela não pode ser isolada, quando a gente olha postagem, né? Digo, postagem que eu digo assim, hoje não existe aqueles postagens mais que você mandava, né? Que a gente escrevia, mandava para outros. Os postais hoje são as próprias pessoas com as suas imagens. O próprio Uhum. turista é o grande postal hoje de venda daquele destino. Quer ver quando você está assim, passando no seu Instagram, né? A gente começa a passar, de repente vê uma foto incrível de um lugar. Nossa, onde é isso? Onde é esse local? Eu quero conhecer. E aí a gente começa a pesquisar sobre esse destino. E ao pesquisar, a Sim. gente começa a entender muitas outras coisas além daquela própria imagem construída, né? E aí eu quero colocar uma pergunta aqui de uma colega nossa, acho que é Priti Gaia ou Priti Gaia, né? Ela coloca aqui que há diferenças entre a imagem física e a imagem conceitual, relação pública, né, barra conceito. Eu acho que ela faz a afirmação disso, há uma diferença entre imagem física e imagem conceitual. Agora, nesse sentido, quais metodologias podem aprender a construção dessas diferentes imagens e suas associações? Acredito assim, né, que se há uma diferença muito clara, né, Melissa, nisso, há Uhum. mesmo essa diferença, a questão da imagem conceitual, essa imagem física, e também, assim, as metodologias que são utilizadas, porque acredito que daqui a pouco você possa falar um pouquinho de umas ferramentas que você utiliza com suas escalas, né, Uhum. para dimensionar e mensurar muitas imagens. Você consegue ver isso? Como é que funciona? Se Pois quiser é, um contribuir abraço para a também. Priscila. A Priscila foi minha colega lá na Universidade Federal do Rio Grande, né? Trabalhamos durante algum tempo. E a Priscila trabalha com a imagem não tanto no viés do marketing, né? Ela trabalha justamente em avaliar as imagens mais nessa perspectiva conceitual, digamos. Mas eu consigo ver sim que existe essas diferenças e que nós precisamos pensar na construção dessas imagens através dos diferentes construtos que nelas são avaliados, né? Em que na visão do marketing a gente avalia muito mais a questão física pautada nos aspectos tangíveis daquele lugar, pode-se ter alguns aspectos de sentimentos, mas sempre o sentimento que vai levar a uma intenção comportamental. E às vezes, nos trabalhos da semiótica, não é algo que eu me aprofundo, né? Se busca mais entender essas características que a imagem vai propagar e não como um comportamento de consumo, né? E aqui trabalhado, o que eu abordo, o que eu vou falar tanto na imagem,
na construção da escala, né? É em pensar que nós temos uma demanda que quer consumir uma experiência, quer ter uma experiência em um destino turístico, e ela precisa ser entendida através de como ela avalia a imagem daquele destino e o que ela busca naquele destino através de imagem. Mas a imagem aqui é uma ferramenta do marketing, é uma ferramenta de imagem de marca e que busca vender um destino de uma forma mais concreta. E já que você começou a falar de construto, dessa escala, claro, a sua tese foi uma tese que você teve também artigos premiados até internacionalmente, falando disso, dessa imagem percebida, principalmente dessas imagens quando foi usado para Balneário Camboriú. Queria que você comentasse não somente para nós esse seu prêmio, que é algo muito interessante mesmo, porque o gestor que se apropria disso, que entende da imagem do seu destino, ele consegue mudar o seu destino. Porque ele vai entrar com políticas diversas, ele vai entrar com novas legislação, que seja uma legislação que dê uma condição para que o destino mude até no que diz respeito àquela imagem, né? Então, Melise, passando esses teus construtos, né? Você criou uma escala, você propôs, na verdade, uma escala dentro da sua tese. Fala para a gente um pouquinho como é que foi feito e o que é, de fato, essas escalas, né? Nós entendermos como é que nós podemos entender em relação a esse conceito de imagem e destino, porque eu vejo isso como os gestores precisam muito disso. Entender que isso serve para as tomadas de decisões deles. Entender qual, de fato, pode ser a imagem do destino dele, uma imagem construída, essa imagem Sim. percebida. Então, o que você, de fato, assim, construiu para a gente, que a gente possa até utilizar, né, que é muito aplicável, né, bem mais aplicável até do que a gente poderia imaginar, né? Pois é. Primeiro que essa escala, né, nada mais é do que uma ferramenta de avaliação, é um instrumento, é um questionário que nós criamos durante a tese para avaliar a imagem dos destinos turísticos costeiros. No Brasil ainda é comum a gente usar escalas, né, questionários adaptados de pesquisas desenvolvidas no exterior, mas nós já temos diversas ferramentas no turismo que trazem avaliação, fazem avaliação da qualidade do serviço, como um exemplo do Turqual, que foi criado pelo professor Tiago Savimondo, né, e que hoje está bem desenvolvido, já é propagado por diversas pessoas, sendo estudado e reaplicado. E nós criamos, então, nós que eu digo eu e os professores, né, que os créditos também devem ser dados ao professor Francisco, professor Edar, professor Christian da Modu, porque não foi um trabalho em que eu fiz sozinha, esse trabalho foi conjunto e nós trabalhamos durante 4 anos para desenvolver essa escala. E essa escala nada mais é do que uma avaliação, uma mensuração dos destinos turísticos costeiros, né, em que nós aplicamos uma primeira parte dessa escala lá em Balneário Camboriú, que acabou trazendo o resultado dessa premiação que tu falaste, né, num evento, né, em Londres. E nesse evento a gente conseguiu validar, mostrar uma primeira aplicação em Balneário Camboriú que mostrava que a escala funcionava, que os atributos, as variáveis dessa escala, elas mediam realmente a imagem de destino turístico costeiro e que elas poderiam ser testadas de outra forma, né, em outros destinos turísticos. Aí, com isso, nós avançamos com o trabalho, e foi quando eu morei um tempo na Áustria, né, e apliquei a pesquisa também usando as ferramentas do Mechanical Turk, que usamos lá na Modul, e sob orientação do professor Christian, então, nós coletamos essas informações em diversos países costeiros, buscando destinos turísticos litorâneos, né, o que as pessoas tinham feito avaliação, né, sobre esses destinos turísticos litorâneos, turistas, e a partir de então nós conseguimos validar algumas dimensões desse questionário. O que são essas dimensões? É dizer que quando a gente chega num destino turístico litorâneo, um destino turístico costeiro, os turistas eles buscam praticamente quase sempre as mesmas características. Mas quais são essas características? Eles buscam preço, eles buscam atratividade, né, atrativos históricos, naturais e culturais. Eles buscam também o escapismo que aquele lugar vai proporcionar, aquela sensação de relaxamento, de desapego, né, da realidade que ele vive no cotidiano. E mais do que isso, ele... Peraí que o Floquinho está atrás. E mais do que isso, ele busca também avaliar esses atrativos náuticos, tá? Então, os atrativos náuticos também são uma dimensão que precisa ser
pensada nos destinos turísticos costeiros. As pessoas muitas vezes escolhem os destinos litorâneos por causa daqueles atrativos náuticos, tá? E não só pela beleza contemplativa do lugar. Então, nós, avaliando isso, né, e a partir dessa pesquisa, nós conseguimos desenvolver esse instrumento que consta com 22 variáveis, né, dentro da primeira parte, depois mais 7 variáveis que avaliam a questão afetiva, que é o quanto as pessoas se apegaram ou não àquele destino, qual é o sentimento que elas têm com relação àquele destino, através da visualização, contemplação da imagem, e principalmente o comportamento que elas vão ter a partir da avaliação daquela imagem, que é o comportamento conativo, que a gente chama, né, dentro dessas construções. Mas, para ser bem prático, nada mais é do que um instrumento de avaliação com um elenco de variáveis que o gestor pode usar a qualquer momento para avaliar, geralmente durante, né, a temporada de demanda turística, de alta demanda turística, para avaliar quais são as características da imagem do seu destino que são mais valorosas naquele momento. E ele vai usar essa ferramenta para quê? Para no próximo ano, quando ele receber os turistas, ele saber se posicionar a sua imagem para o mercado que ele está atraindo, né? Compreender aquele mercado que ele está atraindo, e aí simplesmente ele vai ter essa maior força de atratividade do destino e que vai fazer com que ele se distingua, né, do restante dos destinos costeiros e litorâneos. Então, identifica, como diz, são ferramentas que estão aí, estão postas, estão sendo construídas e realizadas para entendimento desse gestor. Muitas vezes não sabe que tem essas ferramentas, não conhece que tem essas ferramentas. Sim. Acho que você é uma prova muito clara dessa aproximação que a gente luta todos os dias entre academia e mercado. E até o setor público, em muitos momentos, eles não conseguem perceber que ele tem que se apropriar também de algumas ferramentas dessas que estão já dispostas e disponíveis para eles. Imagina, você coloca aí tantos olhares e tantos caminhos que as pessoas podem, que o gestor pode entender como se posicionar até a sua marca futura, pensando aqui de brand, né, aquela questão maior mesmo do valor da sua marca. Por quê? Porque ele está demonstrando que a imagem do destino dele é uma imagem de fato adequada àquilo que ele está oferecendo. E aí tem uma coisa que eu sempre lembro, quando a gente pensa nisso muito voltado para o mercado, que o gestor, né, isso até o Evandro ele coloca aqui, que a pessoa é como se o gestor fosse pegando pedacinhos, né, captando aqui, captando ali, e aí sim ele vai começando a montar, tentando montar um quebra-cabeça, mas que ele vende. Ele tenta vender vários lugares do destino dele para saber o que de fato, né, ele consegue colocar no mercado. E aí é aquela questão. Ele não deu o valor exato à marca, não deu valor, o brand dele não tem um valor adequado, porque ele não conseguiu saber o que ele poderia vender. Sim. Sim. De uma forma tão clara. E isso aí, pode falar. Termina. Porque o que eu vejo, né, nessa dificuldade dele? Quando ele quer dar o valor real para ela, ele pensa que o valor é porque ele acredita que é assim. Alguém disse para ele que é assim, mas não tem uma mensuração. Não tem um dado que de fato assim diga para ele, olha, as pessoas disseram, as pessoas querem isso no seu município, as pessoas gostaram disso. Então isso nada mais é do que para tomada de decisão. E tomada de decisão sem você ter por trás de métricas. E tomada de decisão estratégica, né? Sabendo o que realmente precisa ser vendido, de certa forma, naquele destino. O que eu ia comentar é que até com a Rita, né, quando eu trabalhei com ela, e um pouco antes, lá quando eu fiz a pesquisa na graduação, nós avaliamos a imagem do destino turístico São José do Norte, né? E aí foi uma pesquisa piloto inicialmente. E uma das características que nós vimos era isso, a cidade vendia muito a questão da gastronomia com os frutos do mar, o que era importante, né? Chegar em São José do Norte e poder ir num restaurante, conhecer, desfrutar os frutos do mar daquela região. Mas durante a pesquisa nós vimos que não era isso que os turistas, porque a principal razão que os turistas iam para lá, e sim porque eles buscavam a atratividade do descanso e principalmente, né, do escape da rotina, mas principalmente as praias da Laguna dos Patos. E que o destino hoje ainda se vende muito pautado nas praias marítimas, né? E a gestão, a própria marca do destino já é mais voltada para as praias marítimas, mas as pessoas buscam muito as praias da extensão lagunar ali. Então, nós vimos, né, numa pesquisa básica durante a graduação, com um pouco mais de 300 turistas que passaram pela alta temporada na época, que o destino estava vendendo, comunicando,
não era aquilo que os turistas estavam buscando. Então tinha esse gap de comunicação e que acabava falhando na estrutura de comercialização do destino, né? O que estava sendo comunicado não era o que era entendido pelo turista, e aí com isso o destino sairia perdendo. Por isso é importante a gente pensar nessa estratégia de gestão para realmente o que eu quero comunicar e o que as pessoas estão entendendo, como tudo, né? Como a marca, o que a gente quer defender ou comunicar, a gente precisa avaliar como estratégia para ser entendido do outro lado e assim gerar uma fidelização desse consumidor, desse cliente turista que vai visitar esses destinos costeiros. Ele só nos situe onde é São José do Norte, né? Para quem não Então, conhece, pois assim, é, São José do aonde é Norte bem fica São no José? extremo sul do Brasil, fica ao lado da cidade de Rio Grande, né? A cidade portuária, fica a 78 quilômetros aí de Pelotas, mais ou menos. Então fica bem, se olharem lá no mapa, fica bem lá na pontinha. E De é um perto do Chuí, destino, quase. né? Um destino que tem que fazer uma travessia de lancha, né? De balsa, faz pela travessia da Laguna dos Patos, em que se tem o acesso pela BR-101 também para Porto Alegre, mas o principal acesso é por Rio Grande, em que nós fizemos a trajetória, a travessia de lancha, tá? Então isso é algo comum na vida dos nortenses, né? Eu estou bem acostumada e gosto bastante, né, dessa diferença da gente chegar na cidade através da lancha. E o destino hoje também, agora que está começando a usar mais essa peculiaridade como um atrativo turístico, que antes os gestores, tanto públicos e privados, não viam isso como algo atrativo, né? Aquela coisa, nós estamos sempre lá, a gente acha que não é atrativo. Mas as pessoas que chegam, vão fazer aquela travessia de 30 minutos, já veem a cidade de uma outra forma através daquela travessia. É muito legal. A gente sempre brincava, né? Imagina, eu tô aqui, que conversar muito na Univale, isso, né? Que eu tô perto, eu tô no Amapá, né? Onde fica o Oiapoque, no estado do Amapá, e você lá perto do Chuí, né? Então essa questão de ser do Sim. Oiapoque e Chuí, de uma forma muito mais rápida. A Angélica, ela pediu depois, viu, Menezes, para você deixar se puder, o seu contato, ou se ela pode, eu disse que ela pode mandar direto pro seu direct, né? E depois você manda o seu contato por ela, se você também quer deixar aqui. E a Renata Tá. Paula faz uma pergunta para a gente que eu acho também interessante. E depois eu vou fazer uma da Luciane Quadro, uma da Renata Paula, que ela pergunta se essa pesquisa já ficou no âmbito da academia ou já foi compartilhada com a gestão pública, né? Se Uhum. sim, que melhorias foram percebidas no turismo desse município? Se foi aplicado, acredito eu, né? Uhum. Como já foi disponibilizado mesmo, Elise? Como é que foi feito? Porque você recebeu um prêmio, na verdade, porque isso eu lembro que se propagou muito, principalmente em Balneário Camboriú, né? Os próprios gestores foram atrás disso para Sim. entender também como é que funcionava. Como é que ficou? Como é que está essa pesquisa? Pois é, como eu comentei, Disponibilidade. foi feito em partes, né, essa construção desse instrumento. E essa primeira parte que foi aplicada em Balneário Camboriú, nós conseguimos ter um retorno e interesse da gestão pública, né? Na época foi em 2016, eu estava no segundo ano do doutorado, e o professor Francisco entrou em contato, né, com os gestores públicos e nós fizemos até uma entrevista, divulgamos os resultados da pesquisa, que na época era entendido que Balneário Camboriú, naquele veraneio, ele chamava mais a atenção dos turistas pela atratividade do preço, né? As pessoas buscavam também opções de preço entre restaurantes e hotéis e tinham essa opção, e principalmente por escapar da sua rotina, né? Ou buscar um status também naquele destino. E o status buscava mais trazer essa relação do sentimento que as pessoas desenvolviam com o Balneário Camboriú. E aí, na época, nós apresentamos um relatório do que Balneário Camboriú tinha como principais elementos formativos da imagem do destino. Depois a gente não acompanhou assim se teve uma mudança, como é que foi usado, mas nós conseguimos entregar isso para os gestores, tá? Bom, posterior a isso, né, que eu segui aprimorando e desenvolvendo essa escala para alcançar uma validação universal, que foi o que nós buscamos com a pesquisa mundial depois, nós ainda estamos em fase de divulgação nas revistas científicas, né? Nós estamos com um artigo sendo avaliado numa revista internacional e ainda estamos construindo os trabalhos para divulgar no meio acadêmico. Mas realmente hoje eu ainda pensei, voltando a falar dessa temática,
e conversando com o Cálidon que tem muita coisa para ser divulgada desse trabalho que eu realmente ainda não fiz, tá? Não, porque Então, eu volto a falar para você, Melissa, é uma ferramenta que é incrível para o gestor. Porque isso é uma percepção, uhum, não é só percepção, digamos, do que ele acha que é, né, ele pensa que é. É tomar decisão com base naquilo que o visitante diz para ele, que sim. o turista quer, e o que o turista percebe. Às vezes você usa uma imagem como seu cartão postal, e quando você vê, as pessoas nem vão naquele cartão postal, elas vão de fato em outro destino que ela acredita que Uhum, seja muito melhor para elas. E aí, pensando também nessa questão da academia e mercado, a Luciane Quadro é uma grande amiga, nós trabalhamos junto com o Sebrae São Paulo como consultores, sim. passamos juntos no processo lá e fomos consultor do Sebrae. E ela diz aqui assim, que ela atende, né, centenas de negócios de turismo e é bem complicado mostrar o valor do brand e da importância da pesquisa dos dados para ele, né? Ou seja, o cliente ainda tem que entender que aquilo é importante para ele. Ela pergunta se tem alguma sugestão de apresentar para eles como dizer que isso de fato é importante, que ele entenda que aquilo é significante. Acho que isso até, eu digo assim, é quase a gente se ajoelhar e dizer, olha, meu amigo, por favor, se não fizer isso aqui, você não tem como. Mas ela pergunta se você tem alguma sugestão de apresentar para eles isso, né, de dizer para eles, Uhum. olha, isso é importante. Teria alguma sugestão Pois é, nesse momento? eu já fiz algumas divulgações ali, tanto em Balneário como também em São José do Norte, nessa primeira parte, que comuniquei os gestores, mas a única forma é talvez ser mais direto, assim, possível, né? Coisa que às vezes eu também, por estar muito voltada só para pesquisa acadêmica, a gente tem uma dificuldade de se comunicar, às vezes, com os gestores de uma forma mais prática. Mas é trazer em números mesmo, em dados estatísticos, o quanto a demanda vai aumentar, o quanto realmente eles vão lucrar com aquele investimento naquela imagem e mostrar que vai chamar mais a atenção dos turistas, investir no posicionamento da atratividade dos atrativos culturais, ao invés de estar divulgando atrativos naturais, porque atrativos naturais tem em toda o nosso litoral e muitas vezes o destino de sol e praia, né, não é só a praia, só a beleza natural. Ele tem que ter muito mais características que vão chamar a atenção e o preço é uma delas, as atrações náuticas são uma delas, então investir nisso vai trazer mais demanda e todo gestor acaba buscando que o seu destino tenha mais demanda turística a cada ano, né? Né, entendendo. E aqui mandar alguns abraços, logo também que eu esqueça, né? Tanto a Cristiane, a nossa amiga Lucimari, também deve estar lá, gosta do Norte, né? A Aline, Verdade. Patrícia, faz uma O pergunta para Lucimar é você, Santa Aline. Vitória do Palmar. Um beijo, um Saudade abraço. do Já vi alguns Palmar, né? alunos aqui da Universidade Federal do Rio Grande também. Um abraço a todos. Ai, que maravilha, né? Sim, voltando aqui, que a Aline faz uma pergunta aqui também para você, quer dizer, assim, da região do oeste do Paraná, né, a partir de Foz do Iguaçu até o município de Itaíta. Em mesmo com extensão, temos as praias artificiais formadas pelas represas do Rio Iguaçu. São atividades realizadas em vários municípios, com demanda regional. E aí você acredita que essa ferramenta seja aplicada neste caso? Não sei se você entendeu, se eu li muito rápido. Ela fala da região, né, que é do oeste do Paraná, a partir de Foz do Iguaçu Região até o Oeste, a partir de Ira, Foz. até de Foz do Iguaçu, Guaíra, lá tem média de 200 quilômetros de extensão. Então, tem muitas praias Aham, artificiais que são formadas por represas de rio. sim. Essas atividades que são realizadas em esses municípios, no caso de uma demanda regional, né? Então, você acredita que essa ferramenta sua pode ser aplicada lá também nesse caso? Pois é, Ou essa não? Sim. ferramenta foi Você. construída, né, para aplicação em destinos costeiros, litorâneos, principalmente banhados pelo mar, né? Então as variáveis têm muito essa ligação ou caracterização mais pelos atrativos náuticos também. Mas daria para fazer algumas adaptações sim e ser aplicado, né, como uma ferramenta teste ou até pensando, né, numa nova estrutura. Mas inicialmente a gente já está desenvolvendo, a pesquisa foi, esse instrumento foi replicado no litoral de Santa Vitória do Palmar, através de um projeto PIBIC, que eu desenvolvi lá na Universidade Federal do Rio Grande, em que nós coletamos informações também em Santa Vitória do Palmar e na Barra do Chuí, que faz parte de Santa Vitória do Palmar. Então, praias litorâneas, né, para destinos costeiros, em que a gente buscou entender quais as dimensões. Mas teria que ajustar, Aline, talvez ajustar algumas variáveis, alguma coisa. Mas já haveria a possibilidade, né, professora, de fazer isso. Sim, sim, Então, sim. isso é que é interessante, digamos, você pode ter uma adaptação
determinadas ferramentas que podem ser utilizadas para diversos lugares, diversos ambientes. E essa adaptação, por Pode exemplo, você ser que imagina, a validade do instrumento não seja a mesma, né? Porque, na verdade, como ele foi feito e testado e validado em um objeto específico, né? Talvez ele não seja tão confiável, tão válido aplicando, né, nesse objeto. Mas daria para pré-testar para obter um resultado. a gente pode voltar com base em pesquisas científicas, a gente faz normalmente pré-teste buscando uma nova validação para uma nova escala, quem sabe, né? Mas o que é importante Não, disso não é que quero você mais novas tem. escalas. Não, O que é, não. o que é o importante que nós Uma temos já nesse está sentido? suficiente. Que eu acho tão agradável, sou tão bom, você tem tantos lugares para caminhar. Mas o que eu digo que é interessante, professor, é a possibilidade que nós temos disso. A possibilidade de entender esse destino através dessas pesquisas, né? Uhum, Porque, como ela fala, imagina, são 200 quilômetros de muita questão artificial, principalmente essa questão de represas. Só que se a gente pegar, imagina o litoral inteiro que você tem só do Rio Grande, né? Um amigo nosso comentava, o litoral do Piauí, que é um litoral muito pequeno, uhum, né, ali da Parnaíba ontem, só para o litoral, porque aí já entra a sua escala, pode ser utilizada porque tem uma validação. Então, isso há uma replicação. E o gestor que se utiliza disso, através de uma replicação dessa, ele pode perceber que decisão ele vai tomar para a sua venda. Porque o destino, na verdade, nada mais é do que uma venda. Né? Como a uhum. Luciane Quadro Sim, coloca, que ela fala, parece que não entra na cabeça deles que aquilo é importante. E aí, a questão que a gente sempre diz, né? Então tem que é buscar em vender um algum lugar. produto, né? Tá vendendo um produto que vem com diversas experiências ali e que precisa ser entendido de uma forma mais comunicativa pelo gestor e pelo turista, né? De uma forma Isso, integrada, diríamos. como a Isa fala, né? A Isa fala que muitos gestores, infelizmente, ainda não têm um conhecimento da importância, talvez, até do próprio turismo dentro do município. Hoje estava vendo à tarde agora uma live muito interessante tanto da BB Tour como o secretário da Fornatur, né, o presidente da Fornatur no Brasil, que ele dizia que essa própria mudança desse, não do gestor, mas a própria mudança do cenário econômico pensando para o turismo, começaram a perceber que o turismo não era mais um artigo que seja apenas de um lazer quase supérfluo, né? Pelo Uhum, contrário, a atividade econômica dele foi muito mais valorada nesse período. E aí sempre volto para a questão dessa imagem de destino dentro do município. Os municípios, esses destinos turísticos voltados a município, não somente pensando agora em costeiro, professora, que é a sua prática mesmo, né, da sua uhum, pesquisa. A imagem de destino é o que chega na frente para o turista. O sim. turista vai pela Ele vai, imagem que ele vai quer escolher o passar destino para com ele, base na imagem, né? como na imagem dele. Uhum. Então, essa escala que foi construída é algo incrível, assim, eu digo que é algo que tem que ser, de fato, Divulgado. republicado, muito mais Já divulgado, né? sei, Assim, já acho sei. que esse espaço é um dos espaços que nós temos para isso, porque você também tem muitos colegas aqui nossos que vão replicar isso. E Sim. nós queremos isso, e esse nossa conversa vai também para o YouTube para isso, para que esse conhecimento, que se tem hoje a ferramenta, a pessoa não vai construir algo que tem Uma nova, com validade, certeza. né? É algo que tem todo o processo mesmo de dizer, olha, isso ocorreu porque foi usado metodologias que estão aí postas, metodologias existentes, então o Uhum. resultado chegou a ser mensurado, a validação foi essa, ou seja, é algo real, algo E factual. algo que nós Então, muito avançamos, né, na construção dessa ferramenta também é que a gente conseguiu provar a universalidade, a invariância dessa escala. Porque às vezes a gente usa uma escala e ela varia, né, de um lugar para o outro, seja na questão de diferentes culturas, diferentes gêneros. E nós testamos, então, entre a diferença da cultura asiática e da cultura norte-americana, e nós vimos que essas dimensões, essas características da imagem costeira eram entendidas da mesma forma por diferentes culturas. Então, a escala ela tem uma característica invariante, então ela é um instrumento válido para ser usado na mensuração de imagem de destino costeiro, né? Em qualquer lugar aí do mundo, digamos que basta ter um destino costeiro. Gente, olha isso. eu vou ter que mostrar para vocês, porque ele quer participar da Mostra, Férica, live. por Ele favor, quando quer você não participar da aparecer, live, ele está incomodando aqui, vocês estão vendo. Ele agora, quer agora ele está participar da feliz live? agora, né? Tá bom, agora para de miar, Agora, chato. agora ele ficou feliz, agora ele tá, ele disse, agora sim, agora. Nossa, dava de escutar ele miando? Não, a gente não Não? estava ouvindo, eu não estava ouvindo, Ah, não, até. tá.
É que agora tem que chamar atenção, né, meu? Tem que chamar atenção Tem, tem. sua, Eu até deixei um né? pouco a porta aberta para ele entrar, porque senão ele fica miando. Mel, nós Mas, estamos já, a Melise, a professora Melise, né, o Mel, nós estamos chegando já para o nosso final, né? Faltam 7 minutinhos. E aí eu assim, quero colocar alguns colegas nossos, que digamos, é um momento senta ideal aqui. para divulgar pesquisas para os gestores, né? Nosso Uhum. colega ele coloca isso, né? É arte, não consigo ler direito aqui, mas ele fala que é necessário isso, que é importante divulgar mesmo nesse primeiro momento. Com Aí a Cris diz, certeza. estamos aqui no sul do Brasil, então esse é o momento de passarmos de fato para ele. É, com certeza é um momento, Levando, desculpa, pode falar. com certeza é um momento que talvez os gestores vão dar mais visibilidade para esse tipo de pesquisa e de instrumento, né? E que precisa ser divulgado não só no meio acadêmico, mas também ser divulgado para os gestores, né, de uma outra forma. Eu confesso que eu tenho mais dificuldade com relação a isso, porque eu sou bem teórica, bem acadêmica, então talvez a gente tenha que fazer uma parceria aí, ô Calidon, para tu me ajudar a vender essa escala de uma outra forma. Estamos às ordens aqui. Nossa consultoria é para fazer parceria. Isso aqui somos sempre parceiros, né? Como a Sim, Luciane mesmo comenta, os gestores querem resultados, mas não esquece de verdade que para alcançar é preciso investir no conhecimento. Né? E acredito que sim, é uma questão também cultural no Brasil e essa não valorização da ciência não mostra isso. E de fato é isso. Essa aproximação que nós buscamos todo dia, está ficando um mantra aqui, todo dia eu falo isso. Ele disse assim, aqui nós somos sócios da empresa, eu e minha irmã, aqui na AP Consultoria, a gente sempre disse, mano, isso vai ser um mantra nosso durante todas as nossas lives, da busca dessa aproximação. O seu caso é um caso muito claro disso, sabe, Melise? Porque talvez você, como está muito envolvida, muito dentro do próprio processo, você não consegue perceber a dimensão da sua escala que isso é para o Brasil. sim, A importância do Brasil mesmo isso. Porque você imagina o que nós temos de praia, de litoral, aqui mesmo, agora sim, a Nata Paula falou, né, assim, quantos quilômetros não tem de extensão de praia e quantos municípios não estão ao lado, né, assim, à frente mesmo dessa praia para ter essa variação e utilizam isso como turismo. Então, a intenção nossa é que essas escalas, que esses conhecimentos, que essas matrizes, né, que essas estruturas, esses modelos, todos sejam e estejam muito mais sendo divulgados para o mercado. sim. E aí eu deixo aqui, quero fazer uma pergunta para você, e depois já você tem 5 minutinhos já para terminar, né? Passa Viu? tão Passou, rápido passou conversar com você. rápido. Já vai embora. A sua escala, ela pode ser aplicada em diversos tipos, como meio que universal. Você Né, está com em esse destinos projeto, né? litorâneos. Litorâneo, não, Tá. de destino litorâneo. É. Você está com esse projeto, né? Em alguns artigos, esses artigos também está sendo mais divulgado. Mas você tem outro projeto agora que você está em mente, trabalhar esse seu modelo ainda? Como é que você está fazendo seus projetos? Para onde estão caminhando agora nesse momento? Pois é, então, com a minha vinda para a Universidade Federal do Paraná, eu acabei mudando um pouco, porque, na verdade, a gente acaba cansando de estudar sempre a mesma coisa. E eu tenho, assim, um projeto de replicação dessa escala e para continuar mostrando a invariância dela em outros destinos, né? Até porque, como eu apliquei esse questionário de forma online, a ideia é aplicar em mais destinos de forma presencial com os turistas. Mas neste momento esse projeto está um pouco parado, porque eu estou trabalhando num outro projeto junto com a professora Thais, em que a gente está avaliando uma construção teórica, né, entre valores pessoais, imagem e competitividade de destino turístico. Então a gente está tentando desenvolver um novo modelo aí através desses três construtos. E estou bem engajada com isso, né? Estou trabalhando inicialmente nessa parte e a escala está um pouco guardada ali, parada, porque até porque depois da tese eu acabei meio que parando com isso. Mas agora, retomando a conversa, quem sabe eu volto, né, a divulgar. A gente, como eu falei, a gente tem um artigo que está principalmente em avaliação, mas é só isso, né? Não tem nenhum projeto que está levando à frente essa publicação dessa escala em outro momento. Em nível A sua nacional, tese, né? essa sua tese está disponível já, Menezes? É, Não no está, não portal teve, da não, Univale, eu tá acho que está disponível, no sim. portal da Univale, né? Uhum. O Quem quiser acesso lá do procurar, gente, banco de teses. É. procure lá no banco de tese, então e mande e-mail para ela diretamente, manda um Sim. direct dela, que depois encaminha e-mail para vocês. Uhum. Menezes, nós temos 2 minutinhos, assim que as suas considerações finais, agradeço novamente a sua presença, agradeço novamente o seu ensinamento, é sempre uma aula ouvir você, né, por tanto conhecimento que você tem em relação àquilo que você de fato pesquisa e procurou conhecer. Então, assim, você tem 2 minutinhos para suas considerações finais e muito obrigado novamente.
Obrigada, Carlton. Sempre um prazer conversar contigo, né? Sempre bom, assim, descontraída essa forma de abordagem, embora seja um tema totalmente mais científico, mas que a gente conseguiu abordar, eu acho, de uma forma leve. Eu não consegui ver todos os comentários, mas acho que as pessoas gostaram de certa forma, tá? Bastante. Agradeço a oportunidade, quero também deixar os agradecimentos aos meus orientadores, né? Eu sempre falo bastante neles, porque esse trabalho não foi construído sozinha. Esse trabalho foi construído junto com o professor Francisco Antônio dos Anjos, junto com o professor Edar da Silva Anhana, que é da UFPEL, né? E junto com o professor Christian Wesmaier, que é meu orientador lá da Modu University Viena, que a gente continua trabalhando para divulgar essa ferramenta. Ainda muito em âmbito internacional, mas a gente tem ideia de divulgar no Brasil também, agora, nesse ano, talvez, tá? Mas isso é algo que ainda temos que levar à frente. Tá? Ah, que legal, que legal. Agradeço muito pela oportunidade. Ah, não, eu que agradeço novamente, né? Abraço a nossa amiga Thaís também, que é uma grande parceira nossa, né? E eu perguntando se a live Sim. ficará gravada, é o seguinte, essa live ela ficará disponível daqui a 2, 3 dias no canal Cálidon Costa, né? O assunto é turismo no YouTube, e todos os vídeos que vocês ainda não puderam assistir das lives, todos serão disponíveis lá. E essa é a primeira fase desse projeto, é uma fase em três momentos, que nós passaremos para vocês futuramente. E quem quiser conhecer o canal também fique à vontade, tá? Se inscreva no canal, nos ajude a fazer ele crescer. E Uhum. Melise, grande abraço, sucesso, sucesso à nova cidade, Obrigada. sucesso à nova instituição. Você tem tudo para Obrigada. ser. A gente brinca muito, ela não queria que a gente falasse isso, mas a gente vai brincar com ela, porque eu não vou perder essa oportunidade. Não A gente brinca com ela acredito. e a Tamires. Eu e a Tamires, a gente fala muito assim, quem conhece na nossa área sabe que o professor Dori Huschmann é um nome absurdamente respeitado e reconhecido pelo que ela construiu, né? A gente brinca que a Melise, ela é a Melise Huschmann. Eu não podia Ai, perder essa menos. oportunidade, mas é isso, é uma honra Quem quando dera, né, eu ela, chegar na idade da Doris, olha, e poder contribuir tanto como ela contribuiu para a área, ó. É uma e eu missão. a gente sempre fala porque você de fato é uma das grandes pesquisadoras que nós temos desse novo cenário. E agradecemos novamente, viu? Grande abraço, Melise, Obrigada, grande abraço a Carla. todos. Desculpe não poder. Um abraço a todos e agradeço por terem assistido.